Pessoal, bom dia, tudo bem? Então, continuando aqui nossa aula de efeitos cristalinos, né? Que é a parte 2. Bom, a gente falou na última aula sobre defeitos pontuais, tratamos da parte envolvendo intertícios, né? A autointersticial e as vacâncias, né? O número de vacâncias com relação ao número de posições atômicas, né? Que a gente fez até um exemplo. E né, temos o nosso primeiro passo aí com relação ao entendimento de defeitos cristalinos. Então hoje nós vamos falar sobre né, as impurezas, né, envolvendo as impurezas, soluções sólidas, né, defeitos de linha, defeitos bidimensionais e observação da microestrutura. Vamos, na verdade, terminar toda a parte. Na verdade, impurezas a gente já falou, né, na aula passada um pouco. Falamos da quantidade de impurezas dentro de material e fontiforme também a gente já falou, mas hoje eu vou só falar mais um aspecto importante que eu acabei não falando na primeira aula, tá? Mas a aula vai ser um pouco mais extensa, porém tentei condensar o maior número de informações relevantes possível aí, né, para a gente seguir, né, com a matéria, tá? E faltou também colocar aqui, tem um último slide, tem o exercício, né? São exercícios que eu preparei com relação a algumas discussões aí da matéria, tá? Então, pessoal, defeitos pontiformes, né, em sólidos iônicos, né, aqui só para a gente pontuar mais um detalhe que envolve, na verdade, solução sólida também, que são aspectos importantes aí envolvendo a matéria de hoje, que é de solução sólida, envolve tipos de defeitos em sólidos iônicos, né? Então, quando a gente tem a neutralidade elétrica, a gente tem que levar em conta essa neutralidade elétrica quando ocorrem os chamados defeitos de Schottky e Frenkel, certo? Então, vou entrar em detalhes já com relação a esses tipos de defeito. Então, quando você tem Schottky, você está levando em conta lacunas, tá? Lacunas aniônicas mais lacunas catiônicas. E quando você tem o defeito de Frenkel, você tem, na verdade, um intertício, né? Mudando de posição, saindo da sua posição. É um cátion intersticial mudando de posição. Então, para Frenkel, né, que envolvendo o intertício, você percebe que ocorre, então, como já falou, nos sólidos iônicos, e ocorre sólidos iônicos, e ocorre quando um íon sai de sua posição normal e vai para uma posição de intertício. Aqui, então, você tinha aqui, né, uma posição, né, do átomo intersticial, e ele saiu do lugar e, né, deixou aqui um espaço vazio, tá bom? Para Schottky, você tem, então, que é presente em compostos que tem que manter o balanço de cargas, né? Você consegue analisar, então, que envolve uma falta, né, falta de ânion ou de um cátion, né, em determinada posição. Então, esse cara, né, ele acabou saindo do lugar, né, saindo da sua posição, né, abrindo espaço para um vazio, né, uma vacância, né, pode ser uma vacância tanto aniônica como somada, às vezes, né, da vacância catiônica, da lacuna, né, catiônica. Muito bem, então agora com base, né, nesses tipos de defeitos que são comuns, principalmente envolvendo átomos substitucionais ou átomos intersticiais, né, a gente vai vai entrar um pouco mais a fundo sobre essas soluções sólidas, tá? Então, as soluções sólidas, elas são ligas, né, obtidas através da adição de elementos de liga, né, que são átomos diferentes do metal de base. E esses átomos adicionados, eles são adicionados intencionalmente para a solução sólida fazer parte, né, e formar, então, por exemplo, segundas fases também. Você pode ter, né, mais de uma estrutura, né, dentro dessa solução, né?
que é feita de maneira intencional. Certo? Tem em uma liga, o elemento presente em menor concentração é denominado soluto, né, como você já sabe. Então, mesmo numa liga, né, em uma estrutura sólida, você pode ter, né, essa presença de uma concentração, né, menor de um determinado elemento, é chamado então de soluto, e aquele em maior quantidade é chamado de solvente, ou seja, a matriz. Né? Então, solução sólida ocorre quando a adição de átomos de solutos não modifica a estrutura cristalina, nem provoca a formação de novas estruturas. Tá bom? Então, solução sólida substitucional, os átomos de soluto, né, substituem uma parte dos átomos de solvente no reticulado. Então, ocorre apenas uma substituição. Né? Como a gente já entendeu aqui, ela não modifica a estrutura. Né? Ela apenas vai se organizar dentro, né, de uma estrutura que já está formada, uma estrutura de ordenamento, de maneira a substituir alguns átomos, né, e assim alterar suas propriedades do material. Isso de maneira a substituir o átomo, por exemplo, esse átomo maior, que seria o átomo, né, da matriz. Né? Tá certo? Então, quando eu falo, basicamente eu estou substituindo um átomo. Né? O soluto ele entra no lugar de alguns átomos do solvente. Certo? Agora, intersticial, a solução sólida intersticial, os átomos do soluto elas ocupam, né, interstícios existentes no reticulado. Então, como a gente viu lá na parte de estrutura cristalina, você via espaços vagos. Né? Quando a gente estudou o fator de empacotamento, a gente viu que existia para alguns materiais, né, tantos por cento de fator de empacotamento. O que isso queria dizer? O que quis dizer, né? A gente determinou que, por exemplo, para átomos CFC, a gente tinha tantos por cento, né, de átomos ocupando aquela estrutura, né, com átomos, né, já que os átomos estavam posicionados nas faces, né, do cubo, existia então alguns espaços vazios ali. Mesma coisa a gente viu para átomos CCC, né, para a estrutura CCC, que então existiam átomos posicionados, porém existiam ainda espaços vazios. Né. Então esses átomos que entram como soluto, né, eles vão então podem entrar de maneira substitucional ou intersticial. Então, aqui a gente observa, né, quando a gente tem algumas substituições, né, que são devido a impurezas, né, sendo observadas dentro da estrutura, né, ou não estequiométricas. Né. Então aqui são exemplos de aplicações de soluções sólidas, né, quando você tem uma mudança substitucional ou intersticial, que são, por exemplo, né, em casos de você ter uma vacância, por exemplo, de um átomo de ferro nessa estrutura, você pode ter algumas aplicações, por exemplo, como estruturas, né, com essas vacâncias, né, podem gerar então resistências. Né? Então aqui você tem de certa forma um defeito, né, no material, e isso é importante, por exemplo, para a geração, né, de calor. Né? A gente sabe bem que isso poderia diminuir a condutividade elétrica, né? Formando então estruturas que promovem, né, esse efeito, né, de alta temperatura. Então aqui você tem outras aplicações que são sensores de gases, né, materiais com propriedades magnéticas interessantes, que são você manipular esses defeitos, né, de forma não estequiométrica. E já incluindo, né, impondo impurezas, você pode ter, né, como colocar aqui, né, alguns
solutos, né, dentro do material, e a impureza, de maneira tem então impurezas catiônicas intersticiais, né, que são de átomos menores do que, bem menores do que o átomo do solvente, né, ou mesmo impurezas com tamanhos razoáveis, né, entrando de maneira substitucional, né, dentro dessa estrutura. Então, olha só, para a gente medir então essa especificação da composição de uma liga, né, nós utilizamos essas expressões. São a concentração de massa, né, com relação à porcentagem em massa, né. Então, aqui, para concentração de determinado átomo, né, a gente tem a massa, né, dada em M, em peso, né, peso atômico, dos elementos, e aqui a concentração, né, atômica, né, dada em percentual atômico desse material, né. Então aqui é o percentual de átomos que existe, né, dentro da composição proporcionalmente para cada tipo de material. Então, sendo Na e Nb os números de moles, né, dos elementos. B. Então aqui é só uma expressão a mais, para a gente ver como ocorre essa conversão de composições. Então, algumas vezes é necessário a gente converter um tipo de composição para outro, né? Por exemplo, converter percentagem em peso em percentagem atômica. Então, vamos observar agora, apresentar as equações usadas para realizar essas conversões em termos de dois elementos hipotéticos 1 e 2, considerando a convenção, né, adotada na seção no slide anterior. Então, isso é percentagem em peso representada por C1 e C2, percentagem atômica C1' e C2' peso atômico A1 e A2. Então elas são expressas da seguinte forma: quando a gente tem que é a conversão de porcentagem em peso e porcentagem atômica para uma liga com dois elementos, então você quer saber qual que é percentagem em peso, né, para C1, você usa então a composição do átomo 1 vezes, né, o peso atômico do átomo 2 dividido pela concentração, né, que existe no átomo 1 vezes o peso atômico do átomo do elemento 2 mais a concentração da estrutura 2, né, do elemento 2, vezes o peso atômico de 1, vezes 100%. Tá? Ou seja, para cada uma, né, se você quer determinar com relação a cada um dos átomos, né, envolvendo esses elementos, você tem que fazer essa correlação aí. E aqui tem a conversão, né, da porcentagem atômica e porcentagem em peso com relação a então primeiro a gente fez a percentagem em peso, né, em percentagem atômica, agora a gente faz a percentagem atômica em percentagem em peso, bom, que é a parte aqui de baixo, né, ou seja, a gente tinha C1, C2, que era as percentagens em peso, né, e C1' e C2' são as percentagens atômicas. Tá? Para cada um é necessário a gente ter um tipo de equação, certo? Então vamos fazer um exemplo, né, para a gente entender melhor isso. Tá? Então, olha, na conversão de composições, né, de porcentagem em peso para porcentagem atômica. Então, vamos fazer esse primeiro exercício aí. Vamos fazer porcentagem em peso para porcentagem atômica. Determina a composição de porcentagem atômica de uma liga de 97% de alumínio e 3% de cobre.
Então, nesse caso, são representadas as respectivas composições, né, em percentagem de peso, né, que é, então, composição a gente tem do alumínio, que é 97, e do cobre, né, que é 3. Tá? Então, substituindo nas equações, né, a gente tendo também em mãos, né, o peso atômico de cada um, do cobre e do alumínio, a gente consegue determinar qual que é, né, a conversão, né, para a gente determinar agora a percentagem, né, atômica, né, desse átomo, né, na estrutura. Então, quando a gente faz, né, composição de alumínio, né, 97, né, vezes o peso atômico do cobre, 63,55, dividido por 97, que é né, a composição em porcentagem do alumínio, vezes o peso atômico do cobre, mais 3, né, que é a composição em porcentagem de peso atômico do cobre, vezes o peso atômico do alumínio, né, vezes 100. Então a gente determina que a composição em peso atômico, em percentagem atômica, é de 98,7%, né, de átomos. Tá? E para conseguir também obter, né, obviamente, a gente percebe pelo próprio restante, né, de átomos, se a gente quiser calcular, isso basta a gente, né, para a gente treinar aí como é esse cálculo, fazendo então a conversão do tanto de percentagem em peso, né, para percentagem de átomos, porcentagem ou percentagem, né, tanto faz utilizar, acho que não tem, podemos escolher qualquer uma das palavras, as duas, né? Então a gente tem que a composição em porcentagem de cobre é 3 vezes o peso atômico, né, do alumínio, como eu tive na equação, né, anterior. É só fazer invertido agora, né, onde era alumínio torna-se cobre, onde é cobre torna-se alumínio, né, nessa segunda equação. Estou fazendo 26,98, que é o peso atômico do alumínio, né, a composição em porcentagem de peso do cobre é 3 vezes o peso atômico do alumínio, mais a composição em porcentagem do peso do alumínio vezes o peso atômico do cobre. Ou seja, agora a composição em percentual de átomos na estrutura é de 1,30%. Né? Bem, aqui só um exercício para a gente, né, um exemplo para a gente treinar aí essa parte da composição. Tá? Tem exercício no final dos slides e a gente pode também treinar isso, né, nas aulas de exercício. Então as impurezas, né, como a gente falou na última aula, né, só retomando esse aspecto, né, então o metal ele é considerado puro sempre. Então, mesmo o metal sendo o mais puro possível, ele sempre tem impurezas, né? Então, sempre vai haver, né, uma quantidade de impurezas por centímetro cúbico, e a presença de impureza promove a formação de defeitos pontuais, né, como a gente já viu. E nas ligas metálicas, algumas impurezas são chamadas na verdade, né, elementos da liga do material. São adicionados intencionalmente, né, com essa finalidade de aumentar a resistência mecânica, aumentar a resistência à corrosão, aumentar a condutividade elétrica, né,
sempre com esse objetivo, né? A ciência de materiais, a engenharia de materiais, ela vive, né, muito dessas possibilidades de alterar algumas estruturas, né, visando propriedades, né, para proporcionar propriedades interessantes nos materiais. Tá? Então, a adição de elementos por liga pode formar, então, nas soluções sólidas, se determinado elemento é menor, né, que o limite de solubilidade, né, ocorrem as chamadas soluções sólidas, que são essas que a gente acabou de falar, que são soluções que podem ser substitucionais, intersticiais, e aí, portanto, a solução ela ocorre de maneira, vamos dizer assim, ela ocorre entre, né, a estrutura sem que ocorra a formação de novas estruturas, que é a chamada segunda fase. Né? Então, nesse caso, se o elemento é maior que o limite de solubilidade, ocorre então formação de intermetálicos, como a gente fala, né, ou impurezas, né, um pouco maiores, e de maneira que possa então ser observada, vamos dizer assim, uma outra fase além daquela da matriz, né, do solvente. E a solubilidade ela depende então da temperatura, né, do tipo de elemento, né, ou impureza, e a concentração do elemento ou impureza, ou seja, dependendo da temperatura pode ocorrer essa segunda fase. Né? E também dependendo do tipo de elemento, qual material você está dopando, está utilizando para dopagem, e mesmo concentração, né, desse elemento. Tá bom? Então a gente usa esses termos, né, que são elementos de liga ou impureza chamado de soluto, né, que é em menor quantidade, e a matriz é chamada de solvente, que é o hospedeiro do material, né, que é chamado de elemento de liga. Tem maior quantidade. Portanto, as soluções sólidas, né, a estrutura cristalina do material que atua como matriz, ela é mantida. Então, como eu falei, aqui na solução sólida ela ocorre, então, devido a você inclui algumas impurezas, alguns defeitos, algumas alterações, sem que haja mudança na matriz. Então, o material continua sendo, então, como a gente sabe, você pega uma estrutura de aço, né, um material metálico, você adiciona alguns elementos de liga, ele não vai deixar de ser um aço, certo? Ele vai continuar sendo aço, né, um material metálico, porém ele vai ter algumas propriedades sendo alteradas. Né? Então vocês sabem, tem vários tipos de aço, né? Tem aços que são mais brilhosos, outros são mais foscos, uns são mais duros, outros são mais moles, outros são mais resistentes à corrosão, outros são menos resistentes à corrosão, né? Outros têm maior condutividade elétrica, outros não. Uns são ferromagnéticos, outros não, por aí vai. Então, nas soluções sólidas, né, as impurezas ou elementos de liga, elas podem ser de dois tipos, né, intersticial e substitucional. E isso ocorre na substitucional, ocorre de maneira ordenada ou de forma desordenada. Então, um exemplo de solução sólida intersticial é qual? O ferro-carbono. Um exemplo clássico, né, no qual a solubilidade máxima do carbono no ferro é 2,1% a 910 graus Celsius. Faltou o grau aqui. Sendo ferro, né, CFC, né, cúbico de fase centrada. Então o carbono tem raio atômico bastante pequeno, né, se comparado ao ferro. Então olha aí, se você tem um raio atômico de 0,071 nanômetros, né, ou 0,71 Angstrom, né, comparado ao raio do ferro, que é muito maior, né, que é 1,2, né, 1,24 Angstrom, ou seja, quase o dobro, né. Então o raio atômico também interfere bastante com relação a esse exemplo da solução ser intersticial. Então, olha só, essas soluções sólidas intersticiais, né, os átomos de impureza ou elementos de liga ocupam o espaço dos interstícios. E ocorre quando a impureza apresenta, né, um raio atômico bem menor,
aqui o hospedeiro. Como o material metálico tem geralmente fator de empacotamento alto, né, as posições intersticiais são relativamente pequenas. Como já viu, né, o raio atômico é bem menor que o do hospedeiro, e com os materiais metálicos eles têm geralmente fator de empacotamento alto, né? Então a gente já sabe, o CFC tem fator de empacotamento maior, né, do que outros, e de fato as posições intersticiais são relativamente pequenas, ou seja, os átomos preenchem muito na estrutura cúbica, né? E aí as posições que sobram, né, os espaços que sobram são pequenos, ou seja, são átomos bem pequenos que vão realmente entrar dentro daquele espaço. Então, geralmente, no máximo 10% das impurezas são incorporadas, né, nos interstícios. Então, pessoal, continuando aqui, quando a gente fala, então, defeitos, né, vamos falar agora de defeitos, né, de linha, né, continuando mais um tópico lá da parte de defeitos, né, a gente já falou até agora de defeitos pontuais envolvendo soluções sólidas. Agora vamos falar de defeitos de linha, né, defeitos lineares. A primeira delas a gente chama, né, chamada discordância em cunha, né, ou também pode ser chamado de discordância em aresta, né, que é o seguinte, é quando você tem uma linha, tá, onde há uma alteração, né, nessa região, ou seja, você vê uma linha totalmente que, que desalinhada, né, com aquela estrutura do material, tá bom? Então, de modo que a gente tenha, né, essa diferença, olha, quando você tem então os defeitos pontuais, você tem apenas, né, regiões de lacunas, né, e vacâncias, né. Agora, quando a gente tem as chamadas discordâncias, essas discordâncias, elas são uns defeitos chamados defeitos lineares, no qual os átomos eles estão desalinhados, certo? E então nesse caso como a gente observa nessa discordância em cunha, né, ocorre que uma parte extra desses, né, de um plano de átomos ou semiplano, ela termina, né, no interior do cristal, tá vendo? De repente ela terminou aqui, ela não continuou, né, ou seja, ocorreu alguma movimentação, né, algum erro, né, devido à formação dessa estrutura, em que a gente percebe esse desalinhamento, né. Então, continuando, então essa é a primeira, né, bastante importante, chamada também de discordância de aresta, né. E tem agora outro defeito de linha, que é uma chamada de discordância em hélice. Ou seja, nesse caso você tem uma movimentação, né, do plano, né, dos átomos, em que vai provocar o que? Uma formação de uma região deslocada aqui, tá certo? Então ela é também chamada, né, discordância em espiral, né, e ela pode ser entendida como aquela que é gerada talvez por uma tensão cisalhante, ou seja, ocorreu uma movimentação, né, um esforço da estrutura como um todo, de maneira a você ter uma distorção, né, em parte dessa estrutura que sofreu, né,
que sofreu esse esforço. Então você teve um esforço em determinado ponto do material que provocou essa movimentação do plano, né? E aí você percebe que ocorre então esse desalinhamento. Eles mudaram, né? Ocorreu então uma movimentação de um plano com relação ao outro, né? Criando essa ideia de hélice aqui, como diz, ou mesmo o fato de ser uma espiral, né? Você ter esse giro, né? Dos planos, essa movimentação dos planos. Então, quando eu tenho esses defeitos de linha, né? Ocorre que a gente tem como medir a magnitude e a direção da distorção em determinado reticulado, né, determinado ordenamento associado a uma discordância que pode ser expressa em termos do vetor de Burgess. Tá? Muito famoso esse vetor, que ele pode ser então determinado por meio de um circuito de Burgess, tá? No qual você tem, por exemplo, dentro do material você poderia ter, né, uma região toda passando por esse caminho, né, com determinada discordância, né, uma linha de discordância criada aqui. Então, a partir de um defeito de aresta aqui, né, ou cunha, como a gente viu, e que de fato você teria então uma geração também, né? Isso ao longo do material você perceberia, né, a formação também de um defeito de hélice, né, como a gente viu, ou espiral. E a gente percebe que esse vetor de Burgess ele é indicado justamente para a gente medir, né, a magnitude, né, dessa discordância. E para a discordância em cunha, ele é perpendicular, porque a gente percebe que ocorre aqui o defeito, ele sai do plano, né? Então, quando ocorre essa movimentação no defeito linear aqui de cunha, né, a gente percebe que o vetor de Burgess está perpendicular a essa linha, né, que foi alterada. Já no defeito em hélice, você percebe que o vetor de Burgess ele está paralelo, ou seja, ele está indo na mesma direção, né, da movimentação do plano, né? Então os defeitos estão no mesmo plano aqui, ou seja, eles estão paralelos. Tá bom? Então, quando ocorre essa movimentação dos planos, né, a linha de discordância ela delimita as regiões cisalhadas e não cisalhadas, né? Uma discordância não pode terminar no interior de um cristal. Então, nesse caso, né, a gente percebe que existe um plano extra, né? Aqui é a região cisalhada no plano de escorregamento e aqui é essa linha da discordância, né? Então ocorreu, né, um deslizamento, né, e a linha, né, da discordância foi observada exatamente nesse plano, né, extra aqui, certo? Então, galera, aqui são alguns exemplos de reais, né, de discordância, certo? Então essas linhas que vocês observam, né, são aqui então foi uma microscopia eletrônica de transmissão de uma lâmina fina de uma liga metálica contendo discordâncias. Então essas discordâncias elas podem provocar, né, inúmeros resultados mecânicos no material, nas propriedades mecânicas, né, elas podem, entre outras coisas, deixar o material mais rígido, né, ou mais frágil também, né, ou seja, né, devido a essa baixa movimentação, o material vai ficando extremamente duro, ou seja, aqui você teria uma alteração grande
das propriedades, devido a essa adição, né, de defeitos de discordância. Um número muito grande de discordância pode provocar então grandes alterações nas propriedades do material. Aqui é uma microscopia ótica de uma liga de cobre, no qual a gente observa os pits de corrosão, os quais onde a discordância interceptam a superfície. Então observe que quanto mais você tem também muita discordância, essas regiões de discordância, elas são o quê? As regiões pelas quais é mais provável que ocorra os defeitos por corrosão, né? Tá vendo? Então provavelmente vão ocorrer esses defeitos nessas regiões, que são regiões que há uma mudança energética, né? Ocorre uma alteração na energia da superfície e tudo mais, ocorre então uma desordem, né, com relação ao ordenamento, uma desordem com relação à estrutura, né, como um todo, pode então provocar o surgimento, né, de corrosão, né, de diversos tipos, não só o pitch, mas nesse caso aí especificamente a gente percebe o pitch, né, sendo criado, que são pontinhos, né, os pitch são esses pontinhos, né, que são buraquinhos, né, criados devido à corrosão, né, do material. Então, além disso, a gente tem agora os defeitos bidimensionais, né, qual a gente percebe contornos entre duas fases diferentes, né. Por exemplo, na interface, a gente percebe que ocorre o defeito entre duas fases diferentes, né. Contorno de grão, a gente percebe contorno de dois cristais sólidos da mesma fase. Então são situações diferentes, né, que a gente tem dois materiais diferentes que tem então contorno, né, contornos, né, estão próximos, mas estão divididos por esses contornos, né. Aqui o contorno de grão é quando você tem o mesmo material, porém ele ocorreu então uma determinada discordância que é tão grande a ponto de ter separado em dois grãos diferentes. Tá? Podemos pensar assim, um contorno entre dois cristais da mesma fase. Então pode ter, durante a formação da estrutura, né, solidificação, eles se juntaram né, em dois grãos diferentes ali, se aglomeraram, ou a estrutura cresceu, vamos dizer assim, o crescimento do grão, né, como a gente diz, ocorreu de maneira separada. Né? Superfície externa, superfície entre cristal e o meio que o circunda, contorno de mácula, né, tipo especial de contorno de grão que separa duas regiões com a mesma simetria, tipo espelho. A gente percebe que a mácula, a gente vai explicar, a gente vai ver isso agora, né, ocorre também pela movimentação dessas, uma movimentação diferente, né, dos planos cristalinos, né, planos cristalográficos, que ocorre então um chamado defeito de mácula. Falhas de empilhamento que ocorrem nos materiais quando há uma interrupção na sequência de empilhamento, por exemplo, na sequência dos planos compactos, né, ABC, ABC, ABC. Então você percebe que pode ser que ocorra uma falha, né, no empilhamento, né, desses átomos. Então os defeitos bidimensionais, o contorno de grão, que é uma das questões mais interessantes para a gente estudar, é que quando ocorre, né, o desalinhamento entre os grãos vizinhos, que seja maior que 15 graus. Né? Então, como eu falei, há um surgimento de uma discordância, né, por exemplo, e pode ser que ocorra Então, pessoal, ocorre que o contorno de grão, né, nós podemos ter quando ele em dois grãos vizinhos,
né, ocorre um desalinhamento, né, maior que 15 graus, certo? O contorno é formado então, né, e chamado, né, um contorno de grão de alto ângulo, mas podem ocorrer pequenos, né, desalinhamentos, tá, na faixa de pequenas discordâncias, como a gente vê aqui na discordância de Cunha, né, com uma linha, né, com uma sequência de discordâncias de Cunha, no qual esse desalinhamento é na faixa de 5 graus, certo? Então, o contorno é chamado de pequeno ângulo, certo? E aí as regiões que essas pequenas diferenças de orientação surgem, né, elas são chamadas de subgrãos. Então, os grãos mesmo são formados com maior, né, desalinhamento nessas regiões de desalinhamento em que ocorre maior, né, grau, né, de desalinhamento, e para pequenos ângulos de desalinhamento, né, da região é chamado de subgrão, né, que é também bastante comum aí nos materiais. Certo, então olha só, os outros defeitos bastante interessantes com relação a chamados defeitos bidimensionais são os de contorno de mácula, né? Qual a gente tem, né, uma situação de desalinhamento, né, nos planos cristalográficos de maneira espelhada, né? Então, o mácula é um tipo de defeito, né, cristalino que pode ocorrer durante a solidificação, né, ou durante uma deformação plástica, né, um escorregamento, né, devido a escorregamento de planos, uma recristalização, né, ou mesmo um tratamento térmico para crescimento, né, de grãos. E esses são conhecidos então como mácula de recozimento ou mácula de deformação. Então, esses defeitos eles ocorrem em um plano cristalográfico, né, determinado, segundo uma direção cristalográfica específica, tal como a gente pode ver devido a um conjunto, né, de planos, direções de uma estrutura cristalina. Então você pode perceber que ocorre, né, uma alteração, né, do ordenamento, de maneira que você tem um conjunto, né, de planos sendo então deslocados, de maneira que você tem um certo baixo ângulo, né, também de discordância, né, que implica, e isso tem uma característica espelhada, né, como a gente pode ver. Você pode ter, né, uma alteração, né, bastante parecida em certo conjunto de planos, e isso ocorre em planos cristalográficos determinados, né? Essa que é a diferença, né? Isso também implica em alterações importantes, né, nas propriedades dos materiais. Por exemplo, né, aqui nesse caso é maculação mecânica em metais CFC, tá bom? E aqui o contorno de mácula, né, que é observado em alguns materiais também durante o crescimento, né, de grãos e tal. Aqui, essa maculação mecânica é devido então à deformação, né, a posição de uma deformação mecânica, né, no material. A deformação mecânica pode ser um tipo de ensaio, né, ou mesmo o fato de você impor determinada carga, né, sobre o material. Outros efeitos bidimensionais são chamados de falhas de empilhamento, né? Então aqui ocorre muito em materiais de CFC, o qual, como a gente falou, já foi comentado anteriormente, pode acontecer de ter um desordenamento, né? Uma região em que
essa sequência não obedecida, né? Ao invés de ter uma sequência CBA, a gente teria uma alteração aqui, né? Então, onde deveria ter, né, uma região com um certo sequenciamento de átomos, né? A gente não percebe esse sequenciamento e dentro da estrutura ocorrem umas falhas de empilhamento, como observado nesses dois exemplos aí, tá bom? Bom, agora os defeitos também muito conhecidos. Faltou falar, galera, de um defeito de interface, né, que é bastante importante, que também de certa forma é bem óbvio, que é o defeito de superfície, né? A superfície do material, eles também, né, são uma região de limite ali, onde ocorre uma interface, certo? Então, a própria superfície do material ela já é um defeito, também um defeito chamado bidimensional, tá bom? É só para detalhar. Então, a partir daquele momento, né, ocorreu ali vamos dizer assim, um limite, né, do ordenamento, né, do material. E nessas regiões, por isso, obviamente, que podem surgir defeitos, né, podem ocasionar formação de regiões, o surgimento de pontos, né, de corrosão, ou mesmo o surgimento de trincas. É bem comum aparecer nessas regiões, que são as regiões que às vezes acabam passando por maior, né, por maior possibilidade, né, de sofrer interferência, né, tanto devido nessa chance, né, de estar exposta, né, o tempo todo a qualquer tipo de intempérie ou mesmo de esforço ou interação mecânica, né, que possa provocar aí o seu como pode dizer, né, o seu defeito, né, que pode provocar o surgimento de maiores defeitos naquela região. E aqui então os defeitos de volume, né? A gente tem que os defeitos de volume são bastante comuns também e eles são maiores, né? Certo? São envolvendo agora, ao invés de ser bidimensionais, né, uma estrutura mais plana, a gente viu aqui nos defeitos interfaciais, a gente observa que os defeitos eles são muito mais visíveis, né? Do ponto de vista às vezes até macroscópico, como por exemplo de inclusões, poros, trincas e precipitados. Então, além dos defeitos representados nos slides anteriores, os materiais podem apresentar outros tipos de defeitos que se apresentam em escalas maiores. Esses defeitos normalmente são introduzidos no processo de fabricação, que podem afetar fortemente as propriedades do produto. Então, óbvio que nesse tipo de problema de defeitos de volume, nós temos um problema mais sério aí, né? Então, você tem muitos poros, esses poros podem ocasionar trincas, você pode ter então os precipitados, que são as fases deletérias, né, do material. E para que seja observado esses defeitos, né, a gente tem a chamada observação microestrutural, né? Então, a observação estrutural do material é chamada então tanto de macroestrutura ou microestrutura, tá? Então, na macroestrutura você tem uma observação que é feita praticamente a olho nu, né, com baixo aumento, né, na faixa de 10%. É aquela chamada zoom, né, você consegue às vezes com determinada câmera, determinado equipamento, uma lupa, né, um zoom, uma lente, você consegue às vezes um zoom bastante elevado, na faixa de 10%, você consegue enxergar, né, você consegue enxergar até a olho nu, né? Tentar fazer um olhinho aqui, não ficou muito bom, mas vamos pensar que seja então a olho nu uma macroestrutura, né, como no caso aqui de um lingote de chumbo que é apresentado em diferentes grãos. Então aqui eles têm vários grãos diferentes
né, para o material. O lingote é, no caso aqui, um processo de solidificação de um determinado material. Você consegue formar então uma estrutura, né, um lingote. É o seguinte, ele é gotejado aqui, né, o material ele, em alta temperatura de fusão, ele vai de maneira preencher esse recipiente, né, e é formado então uma estrutura que é como se fosse uma barra, né, vamos dizer assim, mas tem um nome específico chamado de tarugo, né, um tarugo de determinado material que foi obtido devido a um lingote, né, para que seja assim, né, utilizado. Aí, no caso de chumbo, né, ele pode ser depois disso utilizado. Você pode pegar esse material que foi desenvolvido e usinar ele, né, produzir, né, cortar, né, em forma de chapas, em barras, usando os métodos de fabricação aí mecânicos, né, você pode utilizar, né, para determinadas finalidades. Então, muitos materiais são produzidos dessa maneira, né, em forma de lingote, tá bom, pessoal? Só para vocês saberem. Então, a observação da microestrutura, né, ela é praticamente ela é predominantemente feita por microscopia óptica e microscopia eletrônica. Claro que tem outras formas de estudo de microestrutura que é um pouco mais avançado, né, que é utilizando outros microscópios mais avançados, né, técnicas mais avançadas de detecção de análise de imagem. Mas essas daqui são as predominantes, né, principalmente na parte de materiais sólidos, como a gente está vendo agora. Sólidos metálicos, né, podemos dizer assim. Então, para uma microscopia óptica, né, a observação microestrutural, ela vem dessa percepção de por exemplo, né, que a gente tem aqui, ó, do contraste entre grãos, né, e contorno de grão. Você tem aqui um grão, né, que tem como a gente viu lá no lingote, que tem uma cor mais clara, outro tem uma cor mais clara, uma cor mais escura, outra cor mais acinzentada, e as regiões entre elas, né, são dadas exatamente quando você tem esse contraste de cores entre um grão e outro. Como a gente vê aqui, né, também, né? Então, na figura C, a gente tem a microscopia óptica do latão. Então, você percebe que até aqui tinha um grão e aqui começou outro, né? O que define bem a formação de um grão para outro. E observe que aqui a gente não tem, galera, a formação das linhas exatamente, não está evidente a linha do grão, né? Está apenas mostrando um grão e outro. Repararam? A linha ela não tem, né? Como a gente vai ver aqui do lado. Aqui a gente vê a linha, né? A gente não vê as cores de cada grão, mas a gente vê a separação entre os grãos. Isso é bastante interessante. Então aqui você tem, nesse caso, a formação, né, de imagem com contornos, né? Isso tudo, galera, é obtido sempre com um tipo de ataque químico, né? Você joga um determinado ácido, né? Um determinado solvente aí, é chamado de uma solução, né, de alguns elementos, né, que são exatamente com essa finalidade de revelar a microestrutura, entendeu? Então, nesse caso C aqui, você teria que aplicar aqui, né, um tipo de solução, né, um ataque químico, né, para que seja revelada, né, ou seja, depois de todo o processo metalográfico, você poderia aqui revelar, né, um grão, né, devido a essa imagem gerada, né, pelo microscópio. Então essa superfície está mais limpa e visível para esse tipo de análise. Já aqui nessa outra, você tem formação de imagens no contorno. Então aqui você tem um outro tipo de ataque químico para revelar exatamente, ou seja, para deixar os contornos, as linhas, né, muito mais visíveis. Porque às vezes aqui você pode até ter, ó, por exemplo, dois grãos, né, dois grãos com a mesma cor,
e tem uma linha aqui no meio e você não observa. Por quê? Porque não é possível, né? Às vezes com o mesmo aqui, por exemplo, tem muita cárie que tem 2 grãos aqui, né? Só que o que você está vendo é apenas um grão só, né? Dessa maneira que só vê só um grão. E o contorno, às vezes, ele é bastante importante para você estudar o tipo de material, né? Como está a sua formação microestrutural, né, o desenvolvimento aí do material ao longo do processo. Então aqui na formação de imagem e contornos, né, a gente tem a microscopia óptica de uma liga de ferro cromo. E aqui você observa que a luz, né, então ela possui aqui uma reflexão, só que nos contornos você tem outro tipo de reflexão, né, em sentidos diferentes, o que mostra, né, aqui uma região onde com certeza você vai ver essa diferença, né, e assim vai detectar, né, os defeitos ali interfaciais, tá? Então, galera, era isso. Então aqui a gente completou, né, capítulo 4, parte de máculas, indicando que cada parte do livro, né, do cálice que a gente tratou, né? Aqui outras referências utilizadas, tá bom? E aqui é um exercício para vocês tentarem fazer e na semana que vem a gente discutir, tá bom? São 3 exercícios, mas levando em conta composição, né, estudo de composição de solução sólida, como a gente viu lá, e aqui uma discussão a respeito de defeitos cristalinos, tá? Defeitos bidimensionais. Tá bom, pessoal? Era isso, né? Espero que vocês consigam aproveitar a aula e qualquer dúvida, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar, né? Pelo Canvas ou mesmo, né, por e-mail ou forma que vocês acharem mais adequado. E aí a gente volta a se falar e a corrigir esse exercício na próxima segunda-feira, tá bom? Pessoal, obrigado, até a próxima.